Este é o Orçamento Sem Segredo, um podcast da Associação da Carreira de Planejamento e Orçamento. Aqui iremos tratar, sem mistérios, um assunto que interessa a todos: a arrecadação e o gasto dos recursos públicos. Vem com a gente! Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Orçamento Sem Segredo. Eu sou Fausto Oliveira e o podcast Orçamento Sem Segredo é uma realização da ASECOR, a Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. No episódio 12 do nosso podcast, conversamos sobre o que era orçamento sensível a gênero e a importância de ele ser implementado no Brasil. Nesse episódio, voltamos ao assunto a fim de conhecer o relatório A Mulher no Orçamento, documento em que o Poder Executivo Federal identifica a programação orçamentária que, na sua visão, seria de interesse das mulheres brasileiras. O documento também analisa a execução desta programação no ano. O primeiro relatório A Mulher no Orçamento foi divulgado em janeiro de 2022 e fazia referência à programação orçamentária de 2021. O segundo relatório deve ser publicado ainda este mês e trará informações a respeito da programação orçamentária de 2022. Nesse episódio, conversamos com a consultora legislativa do Senado Federal, Rita Santos. Ela comenta sobre o que o primeiro relatório A Mulher no Orçamento revelou acerca da participação das mulheres nos orçamentos da União e também por que o documento representa um avanço em termos de governança orçamentária. Com relação a este último ponto, Rita explica que o Brasil, embora esteja bem avaliado pela International Budget Partnership em termos de transparência formal, é mal avaliado em termos de transparência substantiva. Isto é, o país disponibiliza um amplo rol de informações orçamentárias aos seus cidadãos, mas pouco disponibiliza informações que apoiem a compreensão e participação dos cidadãos nas matérias orçamentárias. Rita, obrigada por participar do Orçamento Sem Segredo. Você poderia começar explicando para os nossos ouvintes o que é o relatório A Mulher no Orçamento, elaborado pelo Ministério da Economia? O relatório A Mulher no Orçamento, publicado em janeiro de 2022, foi uma resposta ao comando inserido na Lei de Diretrizes Orçamentárias por iniciativa do Congresso Nacional e particularmente da bancada feminina, intimando o Poder Executivo a explicitar o que o orçamento da União estava fazendo ou previa para suprir necessidades ou abrir oportunidades para as mulheres. Esse esforço de inserir esse comando em norma legal, aqui neste caso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele se justifica porque, apesar de a gente ter hoje acesso amplo e facilitado na área federal a toda a base do orçamento da União e sistemas de informação bastante amigáveis como o Siga Brasil e o CIOP, a verdade é que as classificações orçamentárias, a forma como os dados orçamentários estão organizados, estruturados e publicados, não é suficiente ou não é suficientemente informativo para nos permitir inferir o que é que existe para o segmento de mulheres, para quem e para que esses recursos estão se destinando. Em momentos anteriores, 2004, por exemplo, a partir lá de 2004, houve uma iniciativa importante na área federal de parceria entre o Senado Federal e entidades da sociedade civil, como o CEFEM e o INESC, que naquele momento estabeleceram uma sistemática de publicação diária de relatórios sobre o orçamento da mulher, o orçamento da criança, o orçamento quilombola e assim por diante, diversos temas de políticas públicas. E durante muito tempo essa parceria foi muito bem sucedida e apesar de todas as dificuldades de se
obter os dados essa visão da política pública dentro do orçamento, né, essa visão ela é complicada desde sempre. Naquele momento era possível fazer, e essa parceria perdurou muitos anos, até que aproximadamente em 2012 houve uma alteração nas classificações orçamentárias que comprometeu a metodologia que havia sido desenvolvida. Então, houve uma interrupção na publicação desses relatórios temáticos. E, a partir daí, os programas de governo e os programas constantes do plano plurianual e as ações orçamentárias, elas passaram a ser tão genéricas que as classificações não eram suficientes para nos permitir depurar o que é que cada uma daquelas ações estava de fato entregando como política pública e para qual segmento essas entregas estavam acontecendo. Então, as publicações dos orçamentos temáticos e do orçamento da mulher particularmente cessaram nesse momento, e só agora, por força desse esforço, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, se começa novamente a publicar esses orçamentos temáticos e particularmente o orçamento da mulher. E é importante notar aqui que ao demandar do Poder Executivo publicar o que é o orçamento da mulher e principalmente a metodologia utilizada para selecionar o que se entende como, o que o governo entende como orçamento da mulher, nós estaremos também obtendo uma série de critérios e entendendo melhor a lógica pela qual o governo também está delimitando os orçamentos de outros segmentos, né? O orçamento para crianças e adolescentes, para os idosos, para os indígenas e assim por diante. Então, esse movimento, esse esforço de novamente começar a publicar o orçamento da mulher e a metodologia utilizada para constituir esse demonstrativo tem também efeitos importantes para se melhorar a transparência do orçamento público para outros segmentos de interessados. O que a programação orçamentária apresentada pelo relatório A Mulher no Orçamento nos revela a respeito do lugar ocupado pelas mulheres nas políticas públicas planejadas e orçadas em nível federal? O relatório A Mulher no Orçamento, na sua primeira versão, ele explicitou uma metodologia que é frágil do ponto de vista de se ter efetivamente um orçamento sensível a gênero. Uma das fragilidades, talvez a principal delas, seja de incluir uma série de ações que são importantes, que são muito significativas do ponto de vista orçamentário, como ações previdenciárias e assistenciais, que de fato não foram desenhadas para suprir necessidades ou criar oportunidades para mulheres, portanto, não atendem a priori esse atributo de ser sensível a gênero. Ainda assim, apesar de todas essas limitações que o próprio Poder Executivo reconhece e, enfim, se compromete em aperfeiçoar, ainda assim, essa publicação já nos permitiu reiniciar um debate muito importante sobre como é que estão inseridas as mulheres no orçamento da União quando olhamos esse conjunto de ações que o Executivo reconhece como orçamento da mulher. E um aspecto que mais chama a atenção é que em todo o conjunto de ações que foram desenhadas especificamente para mulheres, o grau de materialidade, ou seja, a quantidade de recursos, o tamanho da dotação orçamentária destinada para essas ações é muito pequeno, muito menor do que o necessário para se combater problemas, principalmente na área de segurança, a segurança da mulher, o combate à violência e a questão da saúde da mulher. Então, são recursos módicos que a gente consegue enxergar como sendo recursos módicos, recursos de baixa materialidade, exatamente porque conseguimos enxergar qual é o orçamento da mulher em relação a esses temas.
A metodologia publicada também nos permite já ver com uma certa clareza duas outras deficiências importantes. A primeira é a falta de uma agenda multissetorial assumida. Então, quando falamos em orçamento sensível a gênero ou de cuidar, por exemplo, da segurança da mulher, da redução de feminicídios e de violência doméstica ou de cuidar da saúde da mulher, isso não é uma missão para um ou outro órgão individualmente considerado. Essa é uma missão de governo para o qual diversos órgãos precisam agir articuladamente para gerar o resultado esperado. E não é isso que se vê no orçamento, né? No orçamento nós vemos um conjunto de ações restritas ao órgão A, ao órgão B, que geram ali ações pontuais ou resultados pontuais e consequências muito mais tímidas do que se poderiam obter, muitas vezes com o mesmo recurso, né? Simplesmente agindo de forma sinérgica, de forma mais colaborativa. E a verdade é que não existem hoje mecanismos institucionais para promover essa ação colaborativa entre os órgãos públicos, essa sinergia de ações entre os órgãos públicos. Talvez uma das missões, uma das tarefas mais importantes para um plano diretor de gestão e governança do Brasil, que é algo que está faltando hoje na institucionalidade brasileira, seja exatamente a de criar mecanismos para promover essa ação colaborativa dos órgãos, sobretudo num contexto, né, de novas possibilidades tecnológicas de comunicação e de articulação virtual que tornam bastante mais possíveis e mais baratas essas articulações. Então, essa multissetorialidade não está instalada e ela precisaria estar instalada para que nós tivéssemos efetivamente um orçamento sensível a gênero. E a outra deficiência, muito relacionada com essa, é a transversalidade, né? O fato de que, pelo seu caráter fortemente estruturante, o recorte de gênero, né, as políticas públicas, o olhar de gênero, as políticas públicas sensíveis a gênero, elas precisam ser um valor implantado em todas as ações de governo e não apenas como um objetivo instrumental específico voltado a determinado problema. Quer dizer basicamente o seguinte: qualquer que seja a ação de governo, ela precisa ser precedida da seguinte questão: de que modo essa ação vai impactar a vida das mulheres e é possível configurar esse projeto, essa iniciativa de forma a favorecer ou a melhorar a qualidade de vida da mulher? Isso é transversalidade, é um valor que perpassa todas as ações de governo e não apenas aquelas voltadas especificamente para um problema ou outro. Esses chamados valores transversais englobam também coisas como a questão ambiental, a questão dos direitos humanos e certamente a sensibilidade a gênero é um desses valores fundamentais que devem perpassar todas as decisões de governo. Um aspecto importante também a apontar aqui é o fato de que, apesar de termos baixa materialidade nas ações orçamentárias voltadas especificamente para as mulheres, e, portanto, estamos falando aqui de recursos módicos, quando se analisa o desempenho orçamentário desses recursos, a regra é que muitos deles simplesmente os órgãos, as equipes não conseguem usá-los integralmente, eles não são integralmente gastos e em vários projetos e várias ações o desempenho é inferior a 50%, ou seja, se gasta menos da metade do que se está autorizado para gastar, ainda que esse todo já seja muito pouco. Então nós temos, além do problema da baixa materialidade,
realidade, nós temos um problema muito sério de capacidade governativa voltado para essa agenda das mulheres, das políticas para as mulheres. Um órgão de governo encarregado de tocar essa agenda, de cuidar, de zelar por uma agenda de políticas para as mulheres, é um órgão que deve ter, primeiro, prerrogativas de coordenar os outros órgãos setoriais. Ele precisa ter esse condão de articular os vários órgãos setoriais e a sua tarefa principal é essa, é de verificar em que medida uma agenda multissetorial está bem elaborada e de acompanhar a execução, de identificar os gargalos, as dificuldades e de mobilizar o capital político que for necessário para que esses gargalos sejam superados. Isso a gente também não vê instalado. As equipes de governo voltadas para as agendas das mulheres normalmente são equipes muito pequenas, que precisam de uma série de competências que não estão instaladas, e existe também uma série de problemas de ordem institucional que dificultam muito a articulação num país largamente federativo como o Brasil. Então, a maior parte das políticas públicas que impactarão a qualidade de vida das mulheres requer uma articulação forte do governo federal com estados e municípios, principalmente os entes municipais que, de fato, executam as políticas públicas na ponta. E essa articulação federativa, ela é muito frágil e ela é uma das principais razões pelas quais o desempenho, a execução orçamentária dos recursos, apesar de serem módicos, é muito pequena. Isso precisa ser visto também. Em seminário internacional promovido pelo Congresso Nacional em abril de 2022, deputadas e senadoras pediram maior transparência e controle da sociedade sobre as despesas públicas com mulheres. As parlamentares questionaram o relatório do governo que identificou gastos de 235,9 bilhões de reais com mulheres no orçamento do ano passado, distribuídos entre 79 ações diferentes. De acordo com o chamado Orçamento Mulher, relatório do governo federal, quase a metade das despesas com mulheres teriam ido para a saúde, com 103,5 bilhões de reais. Em seguida, estas ações viriam para a proteção social, com 85 bilhões de reais. O seminário discutiu como elaborar o relatório sobre a execução orçamentária de despesas com mulheres. A relatora adjunta dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, cobrou ajustes no cálculo e na definição das iniciativas governamentais que combatiam a desigualdade de gênero. Disse ela, o relatório chega ao valor de mais de 235 bilhões de reais como sendo investido para mulheres. Sabemos que o montante não é este. A procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, Tereza Nelma, do PSD das Alagoas, esperava que o orçamento da mulher promovesse um uso mais eficiente dos recursos públicos, ao fortalecer a transparência, prestação de contas e democratização da gestão pública. Para promover o controle social e monitoramento do orçamento, ela considerava essencial a participação de diversos setores da sociedade, como os movimentos de mulheres, organizações da sociedade civil e organismos internacionais. Ela disse que é uma ferramenta que permite medir o compromisso real dos governos com o tema da desigualdade de gênero, ao relacionar políticas públicas com suas respectivas dotações orçamentárias. Como o relatório A Mulher no Orçamento se relaciona com o debate a respeito da transparência e responsividade dos orçamentos públicos? A transparência do orçamento público, não apenas a transparência meramente formal ou meramente de dar acesso a bases de dados e a sistemas de informação, mas a transparência substantiva de fato entender e manifestar abertamente o objeto, o propósito da alocação orçamentária, ela é extremamente importante porque ela atende dois princípios que são considerados princípios essenciais da boa governança
pública, né? O primeiro é a de que o orçamento público ele precisa servir à produção de valor para a sociedade e, portanto, é absolutamente fundamental que haja uma proximidade grande entre essa estrutura de decisões orçamentárias e as políticas públicas que o orçamento visa financiar. Esse diálogo entre o orçamento e as políticas públicas, ele precisa ser claro, facilmente identificável, de modo que se possa de fato aferir o que é que se está fazendo com o recurso público. Nem a fiscalização institucional, nem o controle social são possíveis se essa conexão entre orçamento e políticas públicas não for robusta. E o segundo princípio é o de tomada de decisão baseada em evidência. Então, se existem problemas críticos na sociedade ou uma série de ações que, se forem tomadas, vão alavancar o desenvolvimento do país, da população, da coletividade, esses elementos precisam ser informados no processo decisório, alimentar o processo decisório. E para isso nós precisamos saber como trilhar esse caminho, né? De que modo as decisões orçamentárias podem ser afetadas por evidências e por informações que sejam importantes para qualificar a tomada de decisão. E, naturalmente, que os próprios tomadores de decisão, ao apresentarem, por exemplo, uma emenda parlamentar, eles precisam saber qual é a política pública que, de fato, aquela emenda irá impactar. E os próprios servidores do Poder Executivo, ao elaborarem as programações orçamentárias que irão compor a proposta que vai para o Poder Legislativo, esses gestores públicos também precisam ter muita clareza de como a configuração das programações orçamentárias de fato refletem os programas de governo e as políticas públicas que precisam ser oferecidas. Por incrível que pareça, isso não é verdade. O desenho do orçamento público, ele não é claro em relação ao conjunto de intervenções de governo, de ações governamentais que estarão sendo financiadas para prestar serviços para a sociedade. Então, essa aproximação entre a política pública e o orçamento é fundamental e é disso que a gente está falando quando pede maior transparência. Rita, na sua opinião, como os orçamentos da União poderiam avançar em relação à transparência e à responsividade, à equidade de gênero? Bom, como avançar em relação à transparência e à responsividade, à equidade de gênero no orçamento público, diante dessa realidade que é de baixa materialidade, de falta de mecanismos de transversalidade e falta de uma agenda multissetorial e também uma série de dificuldades de caráter em relação à capacidade, em relação a aspectos institucionais, né, para se avançar no orçamento sensível a gênero efetivamente. O Banco Mundial, junto com várias entidades multilaterais, ele realiza com regularidade estudos no âmbito de um programa denominado de accountability financeira e de despesas públicas em vários países. E nesses estudos, eles avaliam basicamente se o governo adota mecanismos para evitar impacto de gênero ao propor dotações orçamentárias, se ele adota critérios de gênero para decidir sobre investimentos públicos, se ele requer informações de gênero na preparação e na gestão dos orçamentos, se fornece informações, né, nas propostas orçamentárias encaminhadas ao Poder Legislativo sobre os aspectos de gênero, se tem mecanismos para mapear as despesas com impacto sobre a equidade de gênero ao longo dos processos de elaboração, execução, prestação de contas do orçamento, enfim, uma série de questões que tenta mapear qual é o estado de maturidade da perspectiva de gênero
na governança orçamentária do país. E para praticamente todas as questões levantadas, a resposta é não em relação ao governo brasileiro, ou seja, temos uma fragilidade muito grande ainda no orçamento sensível a gênero. Isso apesar de estarmos situados no patamar superior da transparência orçamentária no mundo. Nossa colocação é ali no 6º lugar. No entanto, quando verificamos se essa transparência ela é efetiva, ela é substantiva, se é possível, por exemplo, enxergar e se há de fato essa preocupação com recorte de gênero, a resposta nos mostra que ela é muito mais frágil, né? Nós temos um longo caminho aí a percorrer. E nesse caminho, algumas coisas já são claras, né, de por onde nós podemos avançar. Primeira questão é que não é possível ter um orçamento sensível a gênero se a própria formulação e implementação das políticas públicas já não o forem, né? Então é preciso que o critério de sensibilidade a gênero seja adotado no desenho, na implementação, na avaliação de impacto, tanto das ações do Poder Legislativo, quanto das próprias propostas que estão sob a deliberação do Poder Legislativo, né? Então, esse critério do recorte de gênero, da sensibilidade a gênero, ela precisa ser objeto de uma norma legal que institua isso como um valor. Na esfera do Poder Executivo, estrita, né, apenas, é possível pensar em algo mais simples do que isso, como, por exemplo, a edição de um decreto, né? Já existe um decreto que estabelece os critérios mínimos a serem atendidos por qualquer órgão que deseje submeter, por exemplo, uma minuta de ato normativo à Casa Civil para a assinatura do Presidente da República. Então, o critério de avaliação de impacto de gênero pode ser um desses desses critérios mínimos a serem observados, né? Mas a mera adoção de um normativo não é suficiente, né? É preciso também se fazer acompanhar por eventos de capacitação e de formação de uma cultura sensível a gênero entre as equipes de trabalho dos diversos órgãos. Em relação à questão orçamentária particularmente, orientações de gênero na elaboração e na gestão do orçamento podem constar do manual técnico do orçamento, que demande e oriente as equipes de trabalho na construção de informações sobre programas finalísticos de governo, que sejam desagregadas por gênero, por exemplo, tanto para as metas planejadas quanto para as metas atingidas. Um aspecto bem importante dessa metodologia do Banco Mundial é a de trazer também à luz as tarefas do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo ele é um poder extremamente importante nessa discussão toda de recorte de gênero, porque o Poder Legislativo tem a última palavra, né? Tanto em matéria de orçamento quanto de políticas públicas. Mas mais do que isso, o Poder Legislativo ele é o responsável primário pela transparência pública, por zelar que a sociedade enxergue a governança pública e participe dela. E a governança orçamentária também. Para isso, ele tem prerrogativas de requisitar qualquer base de dados que não esteja naturalmente protegida por sigilo legal, pode convocar autoridades, fiscalizar os atos executivos. Logo, quando se fala de implantar um conjunto de mecanismos de governança orçamentária sensível a gênero, é preciso colocar o Poder Legislativo às suas tarefas. Tarefas como sistematizar e analisar as estatísticas oficiais sobre as questões de gênero em portais, por exemplo, de acesso ao público, avançar na rastreabilidade orçamentária das políticas públicas, por meio, por exemplo, da etiquetagem transparente do gasto público, que revele com clareza, né, essas escolhas das políticas, e a tecnologia disponível já torna essa tarefa plenamente factível. É preciso, basicamente, decisão política e gerencial para se efetivar, né? Um outro aspecto importante que cabe ao Poder Legislativo, ou que pode caber também ao Legislativo, é aumentar os montantes alocados a políticas para as mulheres, elevando a materialidade dos recursos a volumes capazes de fato, realizar impactos efetivos, né?
Pode também auxiliar o Poder Executivo na construção da transversalidade setorial e orçamentária, que deve presidir a agenda das políticas para as mulheres, por meio tanto da aplicação de perspectiva de gênero na análise ex-ante das políticas públicas, quanto da criação de mecanismos de articulação e coordenação multissetorial. Essa tarefa, que é primariamente do Poder Executivo, ela pode ser muito reforçada se o Poder Legislativo estiver atento a isso e em situação de colaborar, em atitude de colaborar com o Poder Executivo. E, finalmente, essa função que é precípua do Legislativo, que é de fiscalizar o desempenho na execução dos recursos mediante análise e tratamento dos fatores institucionais, técnicos, de capacidade governativa que impactam a aplicação das dotações e a entrega de serviços à sociedade. O podcast Orçamento Sem Segredo é produzido pela ASECOR. O roteiro e a apresentação são meus, Fausto Oliveira. A edição e sonorização é de Tomás Tavares. A identidade visual é da Ruas, Rede Urbana e Ações Socioculturais. Esse episódio contou com consultoria de roteiro de Elane de Melo Xavier e Márcio Gimene e utilizou trechos da notícia Deputadas e senadoras questionam despesas do orçamento com mulheres e pedem controle social, publicada no site da Câmara dos Deputados em 27 de abril de 2022.